No século XVIII, a Europa Ocidental presenciou duas grandes revoluções, a francesa e a industrial. Essas revoluções romperam com a estrutura do sistema feudal, originando profundas transformações na organização política, social e econômica. Tais transformações se espalharam pelo mundo ocidental. As indústrias que surgiram nesse período se tornaram polos de atração populacional e logo originaram grandes cidades industriais, marcadas por terem se tornado grandes aglomerados humanos que apresentavam baixa qualidade e expectativa de vida e ambientes insalubres. No campo filosófico, as revoluções provocaram três processos amplos e fundamentais: a individualização ou emancipação do indivíduo perante os outros, a abstração ou a pouca importância que o indivíduo passou a dar aos valores regionais e tradicionais, e a generalização, ou seja, o indivíduo privilegia a nação em detrimento das relações familiares e com a comunidade local. Nesse contexto, a sociologia surge como ciência conservadora, contrapondo-se aos ideais individualistas que passaram a imperar desde então, defendendo a importância de criar um novo senso comunitário. Configura-se então a sociologia clássica, que tem como seus principais pensadores Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Durkheim foi o responsável por consolidar a sociologia como disciplina acadêmica e por fundar para as ciências sociais um método rígido que ele denominou de fato social, ou seja, fenômenos transformadores, causadores de mudança social, que são exteriores aos indivíduos que exercem uma ação coercitiva sobre estes. Em contrapartida, Weber passou a propor um método em que defendia a individualidade da observação dos fatos, sem coisificá-los. Ele criou modelos ou esquemas explicativos que se aproximam da realidade, que ele denominou de tipos ideais, isto é, idealizações para melhor compreender os fenômenos estudados. Já em Marx, encontramos o conceito de classe social, que é determinada pela posição que o indivíduo ocupa dentro das relações sociais de produção, isto é, se detém ou não os meios de produção. A concepção que Marx tinha sobre a sociedade era regida pelo que ele denominou de determinismo econômico, o que significa que o senso econômico produtivo determina e fundamenta a sociedade, condicionando todas as outras instituições normatizadoras sociais, como a escola, a política, a religião, entre outras. Ao analisar a educação do ponto de vista sociológico, Durkheim a relaciona à socialização, ou seja, um processo no qual o indivíduo aprende, por meio da transmissão de regras e costumes, a se tornar um membro da sociedade. Marx defendia que no capitalismo a educação representava um meio de dominação, porém poderia se tornar uma força para que mudanças sociais ocorressem. Para isso, seria necessário aliar teoria à prática, ou seja, associar a educação ao trabalho. Weber pensa a educação como fator de estratificação social, ou meio de ascensão social, na qual a formação humana estava em segundo plano. Assim, podemos dizer que a sociologia tem contribuído para pontuar e também problematizar o papel social exercido pela educação. Em virtude das profundas transformações pelas quais tem passado a sociedade contemporânea, jamais a cultura sociológica foi tão necessária ao educador como hoje, pois esta pode fornecer-nos um corpo de ideias, diretrizes que sejam a alma de nosso labor e que o sustenham, deem nítida significação à nossa atividade e nos prendam a ela. Ao discutirmos desenvolvimento e educação, compreendemos desenvolvimento como mudança, alteração e transformação de valores de uma sociedade. Todavia, esse processo, em qualquer país, causa protestos e manifestações, ou seja, não é bem visto pela elite dominante, uma vez que qualquer mudança pode desestruturar e quebrar o status quo vigente, ou seja, o poder e os privilégios da classe dominante. No Brasil, a educação tem características conservadoras e tradicionais, que deixam de preencher funções socializadoras que condicionam o equilíbrio e o ritmo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Na sociedade contemporânea, é comum correlacionar os índices sobre educação à qualidade do desenvolvimento econômico e social. Sendo assim, deve-se questionar que tipo de desempenho educacional
melhora o seu desenvolvimento econômico e social. A sociologia da educação tem como objetivo descortinar os dispositivos de coerção e controle utilizados pela elite econômica para a manutenção de seus privilégios garantida pelo status quo vigente. Desta maneira, a educação pode ser elemento fundamental no processo de democratização dos direitos e deveres de todos os cidadãos e, consequentemente, na diminuição das desigualdades sociais ou, se apropriada e controlada pelas elites, conivente com a manutenção de seus privilégios. Historicamente, o Brasil dispôs a educação para a manutenção do status quo. Em meados do século XX, por influência europeia, uma das correntes de pensamento vigente era a eugenia, que tinha como meta impedir a miscigenação entre os diversos grupos étnico-raciais e, assim, evitar a degeneração racial. Como considerava a raça branca superior, a eugenia desenvolveu como projeto o branqueamento da população nacional, pois, de acordo com essa teoria, tal ação resultaria no progresso e no desenvolvimento da nação. A educação fez uso de diversos métodos ditos científicos que apresentavam resultados psicossociais de cada aluno e os enquadravam nas seguintes categorias: normal, anormal ou degenerado. A escola deveria transmitir a cultura branca e europeia a todos e, dessa maneira, elevar a raça. Ao longo do século XX, há muitos movimentos que buscam a erudição cultural dos negros e índios. Entre eles está o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932. Apesar de defender a democratização do ensino, buscava-se uniformizar as pessoas, fazer com que elas se adaptassem ao que era culturalmente valorizado, ou seja, a cultura do branco europeu. As diversas políticas públicas instituídas durante a formação e o desenvolvimento da nação brasileira classificavam os diversos grupos étnico-raciais hierarquicamente. Nesse contexto, o negro e o índio representavam obstáculos para o desenvolvimento nacional. A análise do social passa do discurso racial para o discurso sério, que, de acordo com Salles Jr., é o que se chama de o mito da democracia racial. Por este, são afirmadas relações de poder através do não dito racista, formando um pacto de silêncio entre os dominados e os dominadores. A relação harmoniosa entre raças, culturas, difundidas pela democracia racial, passou a ser referência de convivência racial até meados dos anos 50, quando tem início a análise das evidências de discriminação racial no país. Florestan Fernandes relatou que a superação das condições sociais segregacionistas seria conseguida se houvesse desenvolvimento econômico e a plena constituição da ordem social competitiva, pois, assim, haveria igualdade de condições e oportunidades entre os grupos raciais. Durante os anos 80, os movimentos apresentam uma reorientação ideológica, buscando superar a democracia racial e defendem a ideia do direito e respeito à diferença. Vê-se que não se luta pela assimilação, mas sim pela valorização das diferenças. Busca-se, portanto, superar o preconceito e as discriminações. As políticas racialmente focadas procuram renegociar a identidade nacional brasileira, contrariando os discursos de igualdade entre os indivíduos que mantêm invisíveis e irrelevantes as múltiplas facetas das diferenças sociais, econômicas e culturais do país. A Unesco inicialmente considerava que a educação tinha o papel de banir a crença de superioridade racial, e após 1940, passou a considerar que a cultura exercia um papel fundamental para esse objetivo. Após os anos 70, há a compreensão e valorização da pluralidade de identidades culturais, sendo a pluralidade intrínseca aos direitos humanos e deve ser vista como um fator de estabilização e não de divisão. A partir disso, volta-se a preocupação para aqueles conflitos em sociedades multiétnicas, multiculturais e multirreligiosas, fazendo com que os países cuidem das comunidades internas e reforcem a coesão social. Entretanto, movimentos que buscam o desenvolvimento de políticas específicas se deparam com diversas barreiras. Em 2003, por exemplo, foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR,
que transversalizaria a questão da diversidade étnico-racial em todos os ministérios, efetivando as questões levantadas pelos movimentos sociais. Mas seus objetivos não foram atingidos por diversas questões, entre elas, orçamento muito baixo. A equipe foi formada por critérios políticos e não técnicos, dificuldade em incluir nos outros ministérios as questões étnico-raciais. Vê-se, portanto, que necessitamos de ações mais efetivas e de melhor qualidade para a completa superação das diversas discriminações que assolam a nossa sociedade. Como podemos observar, houve uma busca para neutralizar as diferenças. Entretanto, se faz urgente repensar práticas e conceitos para que as diferenças sejam valorizadas, reconhecidas e respeitadas. Infelizmente, ainda há modelos educacionais que perpetuam a valorização de normas e padrões discriminantes e excludentes. Cabe aos educadores questionar e desconstruir significados, buscando a superação e a afirmação da diferença no processo educacional. Os movimentos reivindicatórios para a valorização e reconhecimento das diferenças passam a se intensificar na retomada da democracia no Brasil, afirmada pela Constituição de 1988. Como exemplo, tem-se o movimento negro, que busca a construção de uma sociedade e identidade pluricultural e plurirracial. Em 2001, o Brasil participou da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, e isto trouxe diversas consequências, entre elas, recomendação da adoção de cotas para estudantes negros nas universidades públicas, criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, ações afirmativas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Justiça, da Cultura, entre outros. Ao analisar documentos públicos, percebe-se que o reconhecimento e a valorização da diferença se dá apenas em 2003, com a aprovação da Lei 10.639, 4 anos após a aprovação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação. Passa-se a ensinar a história e cultura afro-brasileira e, com isso, os diferentes grupos étnico-raciais são considerados como sujeitos ativos de sua própria história. Além disso, são instituídas outras ações afirmativas, como o ProUni e o ReUni, que buscam superar e auxiliar no processo de transformação educacional e social do país. Assim, faz-se necessário analisar que as questões étnico-raciais são problemas de interesse público da sociedade como um todo e que busca reafirmar a democracia e superar as discrepâncias sociais, econômicas e culturais.